Olá, amigos e amigas. Programa Intenções pela TV Campo Grande RJ. Sintam-se todos muito bem-vindos. Veremos agora uma entrevista com a grande escritora, musicista, professora, advogada Dinear Valente Plaza. Em maio de 2005, a nossa querida professora concedeu uma brilhante entrevista ao nosso atual diretor da TV Campo Grande RJ, senhor Elide Oliveira. Apenas um toque aos nossos seguidores. Durante as edições houve um problema com o computador do Elide Oliveira e todo o arquivo foi perdido. Recentemente, revirando os seus guardados, ele encontrou um rascunho do material pré-editado para teste. Portanto, assistam e saboreiem essa deliciosa e histórica entrevista. Eu sou Weber Werneck, âncora do programa Intenções, TV Campo Grande, Rio de Janeiro. Depois me digam se valeu a pena ou não. Eu nasci em Campo Grande, aos arredores de Campo Grande, era Guandu, Luciano, e nos anos de 1928, dia 24 de julho, filha de José Rodrigues Valente e Maria Francisca Pereira Valente. E aí, a infância eu me lembro mais da escola Belisário dos Santos, já a escola Venezuela muito pouco, porque eu fiquei pouco tempo na escola Venezuela, comecei na escola Venezuela, eu e meus irmãos. Quando eu era muito pequena, eu me lembro pouco. Me lembro de carnaval, a gente fantasiando, mãe batendo fotografia, essas coisas, mas que não tem assim, muita infância mesmo. A gente não brincava fora de casa, não repetia muito. Então, eu tinha uma reservada. Agora, depois na escola, não. Isso no Belisário dos Santos, aí a gente já deslanchou mais, tinha amigas diretíssimas, das quais me lembro até hoje. Muita alegria, as amizades, perduram. Quando a gente se encontra, é uma alegria muito grande. E a música? Quando entrou em sua vida? Como? A música entrou mais cedo. Eu não tinha nem 7 anos. A minha avó tocava piano. Isso ela tocava muito bem. A marca não foi bem por causa da minha avó, porque foi mamãe que me colocou logo aos 7 anos, antes dos 7 anos, para aprender. Mas eu creio que justamente o gosto da minha mãe veio pela mãe dela. Isso. Entendeu? Então, quando a primeira filha que nasceu, eu fui logo para aprender piano. Então, eu estudei piano desde os 7 anos. No Belisário, com 11, 12, 13, 14 anos, eu já tocava piano, já razoavelmente bem, porque estudei muitos anos. E depois é que eu interrompi por causa de casamento.
E quem foi a sua primeira professora de música? Aristeia Freire Alemão. Aí você me casa aos 15 anos. Não, eu vou explicar pra você. Explica porque eu não sei. Aos 11 anos namorando, não foi o mesmo namorado, não. Porque às 11 anos eu não namorava. Era diferente. Mãozinha. Era. Nem mão. Olhava, já sabia que tava namorando. Não, era um amor. Nossa, como era assim, diferente. Era diferente mesmo, né? Vilma? E era mais diferente. romântico, né? A gente não sabe. Nós sabíamos estar namorando, mas. A e as família pessoas- não. A família ninguém não. sabia, gente. A família A gente não. olhava, tão bonitinho, meu vizinho, era meu vizinho. Aí eu tava namorando assim, mas não tinha mãozinha, não tinha Eu nada sei. disso. Depois entrou Albino Plaza Carrasco, que veio a ser meu marido. Aí esse já era mais velho do que eu, quase 5 anos, esse já era metidinho assim, adulto, rapaz, tal. Então, quer dizer, aí a gente começou a namorar e como veio a guerra, como estava na guerra, os moços solteiros iam imediatamente sendo chamados para a guerra. Os casados eram poupados por enquanto, né? Até que fosse realmente muito necessário. O Albino quis casar imediatamente, que não era bobo, ele não queria ir para a guerra. E foi Mas não por foi isso- só por isso. Eu conheci a Albina, ele gostava muito de você. Bom, quando eu dizia que ele casou comigo por causa da guerra, ele ficava muito aborrecido. Mas realmente juntou o útil ao agradável, né? O útil ao agradável. E aí, meu pai, com pena dele, permitiu. Então nós nos casamos, eu aos 15 anos e ele aos 20. Quer dizer, 2 crianças. em 1944. Quantos filhos vocês 2 filhos. tiveram? Eu tive 2 filhas, Isso. né? Albinéia Valente Plaza, depois Albinéia Plaza Pinto, até porque ela tirou o Valente fora. Casou com um médico também, Gil Santini Pinto, e foi morar em Goiânia, Goiás. A outra é assistente social, mas nunca exerceu, porque fez mestrado, doutorado e foi ser professora da UERJ. Fez concurso com 2 vagas e ela entrou, então foi ser professora da UERJ do Serviço Social, uma das matérias relacionadas com o Serviço Social. Casada com o engenheiro Paulo Sérgio Goulart. Então, A Lucimé está sempre junto comigo, Albiné. Assim que você casou, como a música e a poesia Continuaram. permaneceram na sua vida após casar tão cedo? O que aconteceu? Olha, doutor Neuci, a música ainda havia oportunidade de eu colocar um pouco para fora, porque eu casando, era só eu que tocava piano na minha casa. Eu sou irmã de mais 3. Dircinéia, Dilson e Maria José, que veio muito depois. Então, como ninguém tocava, meu pai e minha mãe deram para eu carregar o piano. Eu fui morar em Itacuruçá. Levei meu piano, então a minha sensibilidade para música ia no meu piano. De noite eu tocava piano, uma saudade de Campo Grande, uma saudade da minha vida Da de família. escola, uma saudade de tudo que era da minha idade. Com 15, 16 anos você tá, né? Aí eu então vivenciei mais a parte de música porque tocava, mas fiquei afastada. Não aprendi mais nada, não. Virou aí dona parei. de casa. Virei. 6 meses depois fiquei grávida e aí brinquei de boneca com a minha filha, porque fiquei esperando. Veio uma Cedo, menina, né? que foi a Albinéia, e eu então comecei a fazer, não sabia nada senão declamar. Passei alguns apertos, viu, por não saber nada. Acho que eu vou contar isso para vocês. Graças a Deus, minha sogra era maravilhosa, ela subia todo dia para Itacuruçá. E aí, chegava lá, tomava conta da cozinha com a empregada e tal. Eu cuidava da casa, arrumava a casa e tal, não tinha mais nada para fazer. Um belo dia, eis que minha sogra não sobe, não me lembro mais qual foi o motivo. E tínhamos no armazém, na frente da casa, o armazém, que tinha meu marido, meu cunhado, Martinho, e 2 empregados. Eram, portanto, 4 homens. Eu disse, eu vou ter que cozinhar para essa gente, como é que eu vou fazer? Eu fui lá na cozinha ver, porque a empregada também não foi. A empregada não sabia, meu drama não Era o foi. teu dia. Era o meu dia, gente. Aí eu vou ter que fazer. Aí fui lá na cozinha, mas eu tinha disposição, não tinha sabedoria, mas tinha disposição. Fui lá na cozinha, olhei, tinha feijão. Feijão tinha que dar para a família. Eu disse, gente, e agora? Vou ter que fazer arroz. Aí calculei. Bom, são 4 homens e eu somos 5. Calculei um copo de arroz para cada pessoa. Ai. E fiz lá o tempero, botei. Olha, gente, Foi arroz que não acabava mais. olha, a guerra minha com arroz eu não vou contar pra vocês. Foram mudadas umas 3 panelas, porque o arroz subia desesperadamente, subia, empurrava a tampa.
Olha, é uma luta e me deu um trauma. Até hoje eu tenho horror De fazer arroz. de fazer de cozinha, né? Mas de tá. arroz principalmente. Mas é outra história. Então eu tive assim meus lances bem Interessante. difíceis com a Mas são nova engraçados. situação de dona de casa. Eu realmente. Mas tudo correu muito O bem. problema é que faltou harmonia no seu arroz. Ai. O músico tinha que fazer um arroz em si bemol para dar certo. Ela fez, Eu acho que eu fui lá sustenizando o arroz. Pois é, mas foi assim. Nossa. Mas graças a Deus, Albino disse para todos que adorava arroz assim. Mas como ele te livrou de uma, hein? Vou te contar. Recém-casado. Que amor, né? É isso aí. Eu tinha muita ansiedade por estudar, gostava de estudar, muito. Até hoje, se você chega perto de mim, doutor Neuci, e diga assim, eu estou fazendo um curso, não sei o que dizer, e estou precisando estudar. puder, né? Você quer que eu ajude você a estudar? Faço as perguntas, que se me meta a estudar junto. Eu gosto disso, né? E aqui é que eu comecei a insistir muito com meu marido para deixar estudar. Até que chegou a época do acordeon. Era uma época muito... Mário Todo mundo Mascarenhas, tocava acordeon, Você tinha que idade nessa ocasião? Começou a se apaixonar pelo acordeon? Pelo acordeon, uns 17 já. Uns 17, 18 anos, Porque foi nos anos 50, 52. 52 eu comecei a estudar acordeon. E terminei no mesmo ano porque... Mas nessa época você chegou a se afastar da música? Ah, Se sim, casar? era Eu casada. tava com bebê, né? Cuidava da Tocava minha sozinho. casa. Piano, Cuidava às vezes em quando. piano tocava em casa, né? casa. Mas música, assim, não. Minha vida era muito mais dentro de casa, cuidando da minha filhinha. Esse reencontro foi com o acordeon. É, exatamente, o reencontro de recomeçar um estudo de música, alguma coisa diferente em matéria de arte entrar na minha vida outra vez, foi através do acordeon. Era uma febre, todo mundo tocava acordeon. Aí eu fiquei doente, eu queria chegar em casa, pô, Pino, deixa eu estudar, não sei o quê. Ele me levava para as aulas, aqui mesmo, quando me levava, tudo bem, eu queria ir. E aí, acabei me formando em acordeon, porque no mesmo ano, dentro de uns 3 ou 4 meses, ela não tinha mais o que me ensinar. Não que eu fosse nenhum portento, mas eu tinha 7 anos de música, de piano. Né? Então, estudar o acordeon foi é só aprender Só somou, né? a mecanização do negócio. Como é que faz isso aqui? Quando chegou na hora dos baixos, que era realmente diferente, aí ela me mandou para a professora dela na cidade. E lá ia eu para a cidade ter aula com Mascarenhas e no final do ano já terminei o curso, em 1952. E começou o professor a me sugerir colocar. Em 1956 fundamos a academia aqui no Grande. Ele veio, nós fizemos um show grande na Arthur Azevedo e começamos a vida com a academia. Como foi a sua ligação com o Teatro Rural do Estudante? Como começou esse movimento? A ideia, né? Que pessoas fizeram parte? Qual foi a sua participação nisso? Tá certo. Uma boa pergunta, achei interessante. O Teatro Rural do Estudante foi fundado por Herculano Leal Carneiro. Onde era esse teatro? Começou na Rua da Tatuoca, onde está aquele Palácio Gênova, aquele edifício enorme. Ali morava a Dona Joana, que cedia a sala para os encontros de teatro. Porque o primeiro grupo, o primeiro logo, foi Herculano, o Rogério Foz, o Gameleira, Fernando Gameleira. O Drey, não foi? Drey. Havia um grupinho que se juntava. Eu estava casada já, gente. Eu estou casada com um homem ciumentíssimo e tal. Mas acontece que o Herculano era amigo nosso, amigo de todo mundo. Como era? Era meu amigo da escola, que nós estudamos no Belisário também. Me lembro do Herculano cantando Este Vestidinho Bonitinho, com 7 anos na escola. Então, resultado, a gente se dava, tinha amizade. Aí acontece que minha filha, Albineia, adorava poesia, adorava teatro, adorava. Ela pequenininha, voltava assim na mesa e ela reclamava, charme. Por causa de Albineia, o Herculano, vendo que a Albineia declamava em tudo quanto era lugar, nesse tempo Carlos Lacerda era governador e era muito amigo do meu pai, vinha, a Albineia declamava em público para eles. Aí o Herculano, vendo isso, fizeram uma peça, não foi o Herculano que fez, foi o Castro Alves que fez. Esqueci agora o primeiro nome dele. Muito inteligente o rapaz, fez uma peça muito interessante chamada A Carrocinha. E chamou a Albineia para participar. Era Albineia, era Rogério Frois, era o Wilson Drey, enfim, um grupo, Regina Pierini
Então a Albinéia foi pro teatro. Aí a Albino levava a Albinéia para os ensaios, porque eu estava dando aula, eu dava aula desesperadamente de manhã até de noite. Então a minha participação no teatro era muito mais musical, vamos dizer assim. Precisava de música. Aí, vamos fazer? Gravava para poder. Então ajudava muito o teatro musicalmente. E estava sempre presente. E acabei por participar também como atriz por causa do aperto. Eu chegava lá, tinha uma peça, como foi o Fantasminha Pluft, de Maria Clara Machado. Uma vez, a Albinéia ia ser o Fantasminha Pluft e não havia a Mãe Pluft. Aí havia os 3 marinhos, havia todo mundo mesmo, mulher era mais difícil sempre. Aí eu chegava lá, estava levando a Albinéia, que é nerd, né? Aí lia o papel da Mãe Pluft. Acabou sendo convidada. Aí, então algumas peças foram feitas assim, no sentido de ajudar. Eu gostava muito, né? Mas o Albino não gostava muito não. Mas como o grupo era muito amigo, ele foi assim... Quando ele viu, eu estava envolvido também. Ele se incomodou, né? Porque o grupo era amigo. Então o Teatro Rural do Estudante teve uma função na minha vida de me alegrar a parte artística, vamos dizer assim. O meu eu que gosta de declamar, que gosta de teatro, que gosta de poesia, né? Música, ele me ajudou nessa parte. E o Teatro Arthur Azevedo? O Arthur Azevedo veio depois do... Foi, mais ou menos na mesma ocasião. O Arthur Azevedo, se não me engano, foi em 57. Eu não sei. Não me lembro quando foi a fundação dele. Você participou muito? Muito, porque aí nós estávamos completamente entrosados. E o Teatro Arthur Azevedo foi fundado pela doutora Elza Pinho Osborne, que era amicíssima do grupo do Teatro Rural do Estudante. Ela gostava tanto de arte, gostava tanto de teatro, que ela escreveu Zé do Pato, uma peça que teve uma repercussão enorme no campo do teatro, das apresentações teatrais. Pra você ter uma ideia, essa peça foi para Pernambuco, com o grupo daqui foi conseguido passagem de avião, um grupo enorme, Herculano se virando para conseguir isso, para conseguir aquilo, que ele era dinâmico mesmo, uma pessoa, adorava aquilo que fazia. Né? E ela ajudou muito, a doutora Elza Pinho Osborne, ela é uma pessoa que Deus a tem um ótimo lugar, deve estar no meio de gente artista lá em cima. E ela gostava muito, então prestigiava, ajudava muito o teatro. E aí foram todos para lá, parece que só foram 12 ou 13 prêmios. Eles, doutor Nilson, escuta essa, não sei se lembra, se a Vilma lembra disso. Eles foram aplaudidos no Teatro Santa Isabel, de onde falou o Ney, que lutava pela Revolução, né, pelos escravos, não sei o quê. Então, o camarada falou naquele teatro. Então, quando a peça estava ali dentro e ele levantou para falar, o teatro, os pernambucanos levantaram. Teve que parar de falar, estou ficando... Foi um sucesso, porque a peça Zé do Pato era Zé do Patrocínio, era a vida do Zé do Patrocínio. Então, quando ele levantou para falar, o pessoal reviu a história, né? Como o Teatro Rural dos Estudantes deixou a sala dessa senhora ali na Olinda Ellis atualmente, que antigamente era Juari, e foi ali para Riduá, onde está atualmente. Olha, é porque nós ganhamos da doutora Elza, justamente, é uma ótima pergunta para saber a origem das coisas. A doutora Elza Pinho Osborne negociou com a família Botelho, ela fez uma transação. Eles tinham ali muitos lotes. Então ela fez o seguinte, ela prometeu lotear, colocar situação boa para eles venderem, vamos dizer assim, com água, casas, né? Esgoto, não sei o quê, arrumar aquilo, desde que eles cedessem 2 lotes para o Teatro Rural do Estudante. E foi feito isso. E nós, então, do Teatro Rural do Estudante, ganhamos, né, em troca de serviços prestados à família Botelho, 2 lotes para o teatro. E aí, ficamos donos de 2 lotes ali e começamos a lutar para ser fundada ali alguma coisa. Fazer a sede. Então, primeiro, foi aquela barraquinha, para poder a gente se reunir ali. Então foi tudo muito sacrifício. Eu me lembro da festa da lavoura, em que era presidente Juscelino Kubitschek. Herculano badalou aqui, é o termo, porque ele badalava mesmo, ele dinamizava Campo Grande inteiro, entendeu? As pessoas, as autoridades, ele convidava todo mundo. E fez uma festa da lavoura em Campo Grande. Aí era a prefeitura e tudo, ele se juntava, ele articulava, né? Sem ser político, nesse tempo ele não era político, ele era só ator mesmo e diretor de teatro.
Então ele badalou uma grande festa, mas uma festa assim com... como é que a gente chama? Um carro atrás do outro, caravana e tal, e gente na rua fingindo que tá capinando. A Albiné, minha filha, foi o coisa de espantalho, entendeu? Saltando na rua de espantalho. Então foi uma festa enorme e que tivemos a presença de autoridade do Juscelino Kubitschek. Então, por causa do Teatro Raulsland, houve uma hora de apresentação artística, então eu treinei as moças para cantarem, e a gente vestida com peneira também, para cantar, estava na peneira, estava tudo em café, tudo em homenagem a ele, porque Minas, né? E cantamos, aí o Peixe Vivo, todo mundo pode um peixe vivo, todo acordeão, porque eu fazia coreografia com acordeões, né? Só tocava em pé fazendo coreografia, andando, todo mundo vestido igual, era apoteótico. Era chique. Era chique, bem. Aí, resultado, o presidente achou de falar no microfone, elogiar o Teatro Raulsland, que tinha isso, resultado, ele elogiou tanto que houve um momento que o Herculano disse para ele que nós precisávamos muito de condução para ir buscar as moças em casa para trabalhar no teatro, para levar depois, senão os pais não deixavam. Aí não sei como que o presidente disse uma frase que deu a entender que ele ia ajudar, mas ele não disse bem que ia dar um carro, mas que ia ajudar. Acabou de ser em cima daquilo que o Herculano tinha feito. O Herculano pegou o microfone, estamos agradecidíssimos, não sei o quê, aquele jeito, olha, o homem ficou envolvido com aquele negócio. O presidente não teve jeito, teve que fazer alguma coisa. Me parece, não tenho muita certeza, que foi realmente, porque nós tivemos o carro. O Herculano recebeu um carro velho, claro, mas dava para caminhar. Então, para levar as pessoas, trazer material, um carro, e aí foi doação feita naquele dia. Herculano era engraçado. Eu, assim, ouvindo vocês falando, né, eu sinto saudade de uma época que eu não vivi. Eu sinto saudade dessa época que eu vivi. Dá pra entender. E a gente sabe que nessa época a gente teve em Campo Grande, na Zona Oeste, uma atividade cultural muito forte, sem muito rica, né? Rica, você disse bem. Né? Muito rica e importante, e ficou pra gente como história, né? E guardado, sendo que eu vejo que hoje a gente não tem mais tanto esse incentivo. Quando você falou em rica, Mostrou, eu me lembrei de dizer para vocês que eu acho importante, o teatro Arthur Azevedo, ele foi tão bem feito com aquela estrutura embaixo para ter orquestras, para acompanhar balé, para ópera e tudo. E nós tivemos então temporadas de ópera aqui em Campo Grande. Rigoletto, Madame Butterfly. Foi assim uma época de apogeu. Isso é que cultural. Final de 50. Final de 50, época de ouro, né? Época de ouro. Campo Grande é muito rica nessa efervescência artística. Sem dúvida. Temos artistas de todo tipo. Parece que os anos 60 foram muito mais ricos nisso. Que pessoas marcaram Campo Grande nessa década? Me lembro das pessoas que se destacavam representando, fazendo, como a Regina Pierini, o Wilson Drey, o Herculano, o próprio Rogério. Rogério Frost saiu daqui, Danilo Carneiro, que é pai desse doutor, do Sérgio Carneiro também. E nós fizemos peças em que essa gente, que eram advogados, eram médicos, participava. Todos ajudavam como podiam, mas o elenco assim do teatro era elenco de primeira classe, entendeu? E gente que fazia teatro muito bem. Nós fizemos uma peça, e essa eu participei também, já era ali o Teatro de Arena, não era coberto. Então nós fizemos ali uma peça chamada Poço do Rei. Era de... não sei o que, Cavalcante, esqueci agora o nome do autor. E a peça, ela retratava uma cidadezinha de interior que havia uma briga entre a Banda 7 e a Banda 15. A cidade se dividia entre os dois. Se você era da Banda 15, eu te olhava meio esquisito. Entendeu? Tanto que eu era noiva do Drey, que Drey nessa era na peça, né? Na peça, claro. E ele era da Banda 15, eu era da Banda 7, e nós não nos casamos por causa minha banda nem a dele. Então é uma peça muito interessante. E para você ver a força do teatro, como era. Como a peça versava sobre banda,
nós convidamos a banda de Guaratiba e ela se dividiu entre banda 15 e banda 7, porque havia uma procissão que ia aparecer as duas bandas tocando. Olha, uma peça excelente, maravilhosa. Foi feita naquele teatro lá, Teatro de Arena, nesse tempo Teatro de Arena. Então, gente, foi assim uma época muito gostosa, muito gostosa. Fora a música, que outros cursos você fez? Olha, eu sempre gostei muito de direito. Mas meu marido não acreditava. Direito? Pra que direito? E eu não tinha assim muito argumento. Direito eu não tinha muito argumento. Só porque eu gostava, eu queria aprender. Agora, pedagogia eu tive um jeitinho. Houve uma ocasião em Campo Grande não, era lei. Os professores sem formação de pedagogia não podiam ser diretores de escola pública. Até hoje. Então agora é que porque veio dessa época. Então quando isso surgiu, todos os professores de escolas públicas que não tinham formação pedagógica foram obrigados a fazer. Quando eu vi isso, fervilhando, eu disse para Albino, eu tenho que fazer pedagogia. Por quê? Porque eu dirijo uma academia de música. Eu dirijo uma... De repente, essa exigência pode ser para mim também. Claro. Olha, eu não sou trouxa. Aí, será? Eu acho que não tem nada a ver. Música não tem nada a ver com a escola. Se você que pensa. De repente começa a exigência, aí eu tenho que fazer correndo ou eu sou caçada. Não, é melhor eu fazer de uma vez. Ele acreditou. E lá fui eu fazer pedagogia. Então eu fiz pedagogia na FEUC, administração escolar e supervisão depois. Não me conformei só com a administração, no ano seguinte eu continuei a supervisão. No ano seguinte não, são 4 anos e mais um, né? Eu fiz pedagogia. Aí terminei o curso e fiquei agora, não vai ter jeito mesmo de fazer. Aí veio muita vontade de fazer direito, meu Deus do céu. Música eu fiz tudo que vocês imaginam, muitos cursos de música. Até eu chegar a fazer pedagogia e aí eu estava querendo fazer mais coisas. Resultado, nessa ocasião, eu comecei a conversar com a menina, você podia deixar eu fazer direito? Eu gosto tanto de direito. Direito é uma coisa boa, a gente saber os nossos direitos na vida. Poxa, eu acho que é interessante. Bobagem, você inventa cada um. Direito, eu não vejo porquê. Então, aí, pela primeira vez na minha vida, eu fui rebelde. Fui me matricular na faculdade sem o marido saber. E durante uma semana, depois que eu passei no concurso... E fiz aonde direito? Na Moacir Bastos, Faculdade Moacir Bastos. Aí, durante uma semana, ele me levava, nós saímos de nossa casa, que era ali perto do Hospital Rocha Faria, vimos até Augusto Vasconcelos, onde estava a minha academia. Esquina do Beco Seridó com Augusto Vasconcelos. Ele me deixava ali, ele saía, eu continuava atrás dele para faculdade. Uma semana depois, minha filha foi almoçar lá em casa com o marido, eles sabiam. De propósito, eu sabia que eu estava doida para falar para ele. Porque, que situação mais constrangedora. Pessoa velha, já cansada, de tanto fazer coisa na vida. Poxa, não poder dizer que está estudando curso escondido. Curso de aí, mas eu não queria magoar, porque ele estava com efizema pulmonar já há muito tempo. E tinha um sofrimento muito grande, né? Uma doença que maltratava muito. Então eu tinha muita pena de amolar ainda com alguma coisa. Então eu procurava. Mas eu combinei com o senhor, troca no assunto na hora do almoço. Aí Paulinho, meu genro, como é que foi, você, a aula, como é que foi? Você gostou? Eu não sei como é que ele começou o assunto. Aí eu comecei a falar, não, o mais enjoado da época é o professor fulano. Porque também não sei o que, não sei o que. Aí, e ele sentado à mesa, sem entender nada. Sem entender nada. Daqui a pouco ele parou a varrer os talheres. Espera um pouquinho, vamos começar tudo outra vez? De que vocês estão falando que eu não estou entendendo nada? Aí o médico teve um ataque de riso. Papai, você não percebeu que a mamãe daqui a pouco é doutora, não? Está fazendo direito? Fazendo direito? Albino, não tem problema nenhum. Fez alguma diferença? Porque eu sempre estudei de noite por causa da academia. Os cursos todos de pedagogia, mas esse eu estava fazendo de manhã. Aí eu disse, você nem percebeu, você teve diferença? De noite eu estou em casa, de tarde estou na academia, e de manhã você me leva até a academia. É só você seguir na segunda-feira, me deixando na faculdade, não tem problema nenhum. Mas que bobagem, você é teimosa. Mas aí já perdeu a... Eu já estava, né? E ele morreu sem ter me visto formar. Não chegou a formar. Terminei em 85,
o curso de Direito, e ele morreu em 82, estava no princípio. Pela academia, você sabe, passaram muitas pessoas, muitos alunos, né? Porque é uma academia que ia fazer 49 anos agora em maio, claro que passou, umas 2 gerações passaram por aqui, com certeza. Não, umas 4. Então, passaram 49 anos vai fazer. Em 2005 faria 49 anos. Eu terminei agora com 48 anos e 7 meses. Vocês conhecem o Duo Assad? Todo mundo conhece, né? O programa deles, a gente tem programa o ano inteiro para dar concertos pela Europa. Então, eu tive a honra de ter aqui comigo o Sérgio Assad. Ele trabalhou comigo na outra academia ainda. Ele foi professor? Academia, foi professor da academia. Depois foi a vida que ele tinha mesmo. É uma estrela brilhante para subir, né? Então, mas é um homem importantíssimo que sabe que existe uma academia em Campo Grande. Academia da professora Dinear. Temos a professora Maria Lúcia, que é professora de um dos conservatórios de Paris. Né? Ela dá concertos de cravo. Começou conosco aqui na academia e hoje é famosa, né? Nós tivemos gente aqui. Ela foi um professor maravilhoso, né? Um homem competentíssimo. Presidente, para você ter uma ideia, como ele era famoso no Rio, ele era presidente ABAL, presidente de cantores, da Associação de Cantores Líricos do Rio de Janeiro. Muita gente assim, a professora Silvia Bastos, que eu tive o prazer de conviver com ela muito. Essa professora ela foi aluna do maestro Rubens Farias Neves, uma pessoa cultíssima em matéria de música, um homem que sabia muito, dava aula de tudo quanto era instrumento, era um esperto em música. E ela foi aluna dele. E depois veio trabalhar comigo, veio dar aula na academia, de quem, aliás, o Eli de Oliveira, não sei se vocês conhecem. Foi aluno dela na nossa academia, foi meu aluno também. E depois foi professor. Fala do Eli, porque ele foi seu aluno e exatamente. Professor na sua academia. Ele foi aluno de Silvia, foi aluno meu, e foi professor da academia. E muitos mais. O Weber foi aluno da academia. A Vilma Camarati, vocês conhecem a Vilma Camarati? Foi aluna de canto do professor Vitor Olivares. Depois vim dar aula de teatro. Sônia Abreu deu aula de yoga aqui, deu uma época. Por aqui, olha, a professora Aristocleia Freire Alemão, uma pessoa competentíssima. A gente teve nomes aqui ilustres na academia que me honraram com a sua presença e seu saber. Diné, você abriu a sua academia de música em 1956. Foi. E como é que foi esse início? Você abriu sozinha? Você já foi com alguns professores? Você trouxe os alunos que você já tinha? Como é que foi isso? O professor Mário Mascarenhas, que foi quem me convidou, eu já falei para vocês isso. Eu pulei então um pedacinho que ele conhecia muito em Campo Grande, seu Castro Alves. E ele sabia que o senhor morava em Campo Grande, era como é que a gente dizia? Cuidava da estação. Antigamente ferroviário? Não, ele cuidava da estação de Campo Grande. Tem um nome que se dá à pessoa. Exalator, não me lembro agora. Ele cuidava da estação aqui de Campo Grande. E aí, ele morava aqui e o professor começou a insistir para ele abrir uma academia aqui, porque me pegaria como professora. Que o seu Castro disse para ele: eu não entendo nada de música, como é que eu vou abrir uma academia de música? Mascarenhas, você é maluco. Não sou maluco, eu sei o que eu estou fazendo. Se nós abrirmos, o Dinear vai trabalhar com certeza, porque ela não vai deixar a academia ficar sem ninguém. Ele abriu na casa dele, ele morava embaixo e botou a academia para funcionar em cima. E eu então, que já tinha muito aluno em casa, eu tinha muito aluno na minha casa, o dia inteiro, dei toda quinta-feira para lá, para a academia dele. Eu ia toda quinta-feira, ficava o dia inteiro a serviço da academia Mário Mascarenhas, que era outra pessoa que dirigia. Resultado, gente, durou 2 anos e essa insistência, e eles precisavam. Aí o professor botou essa professora Ruth para vir dar aula. Tinha uma moça chamada Iraci, de Santa Cruz, que foi aluna dele, então ela vinha de Santa Cruz para dar aula, e pronto, e eu. Aí, resultado, quando acabou, porque aí o Castro Alves não quis mais, não entendia daquilo, era difícil para ele, aí ele pegou e disse: ou entrega ou acaba. Aí a senhora do Castro Alves foi na minha academia, na minha casa, falou comigo: Diné, vai acabar, vai fechar, uma pena, porque tem poucos alunos, porque não tem mais quem assuma e tal, o Castro não quer.
Então tá bem. Aí o Mascarenhas ligando, aí eu peguei, aceitei, foi aí que passou a funcionar na minha casa. Onde eu morava começou a funcionar a academia. Então eu que tive que sair da minha casa. E a minha casa era na esquina do Beco Seridó com a Augusto Vasconcelos. Ali começou. Então veio para mim só a professora Ruth, nem a moça Iraci para minha academia não veio, porque acabou. Comecei a trabalhar, já tinha alunas que estavam muito adiantadas, como Dirciné e Joaci, que começaram comigo. Dirciné é tua irmã, né? É. Então já estavam muito adiantadas e terminaram o curso um ano depois, mas já podia dar aula. Então começaram a dar aula também na minha academia. E quando começou a extensão, curso de impostação de voz, curso de balé, aí você vai chamando as pessoas, né? O primeiro professor de dança da academia, por exemplo, foi o Ney Ayala, professor de dança clássica. Depois ele foi para canto. Aí veio o professor Vitor Olivares, aí vieram os violões, né? Astrogilda, foi aluna da Astrogilda. Astrogilda Castilho. Nós também. E quando surgiu a necessidade de mudar de local a sua academia? Ah, sim, que eu vim pra cá, né? Foi com a morte do senhorio da nossa academia lá na Rua Augusto Vasconcelos. Com a morte dele, a herdeira era uma irmã, a única irmã que ele tinha, que ele era solteiro, e essa irmã era casada com um rapaz engenheiro que já tinha 2 filhos também engenheiros e que tinham coisa de como é? De fazer obras. Como é que a gente diz? Construtor. Eles tinham né? A construtora deles. Aí tiveram vontade de naquele local colocar um edifício. Aí foi, olha, quando pediram para eu sair, foi uma luta muito grande, porque aí apareceram, foi nessa ocasião, ganhei parece 2 ou 3 moções de vereadores, e ganhei o oferecimento de fazer com que a academia fosse tombada, imagina você. Eu não concordei, né? De jeito nenhum, porque ela era pequena, imagine haver abertura de ruas de um lado e de outro, e ela ficar que nem a Candelária ficou no meio do caminho. Poxa, a Candelária ainda é uma igreja, a academia é uma casa de família transformada em academia pequena. Eu ia querer isso para Campo Grande, meu Deus do céu. Eu me neguei a aceitar esse negócio, não, pelo amor de Deus, não é isso não. E aí a comunidade se levantou, saiu nos jornais, a academia não pode fechar, porque não sei o quê, blá, blá, blá. E acabou que realmente eu consegui vender 2 propriedades e comprar essa. E passamos então para cá. O motivo foi forçado. Senão eu estaria lá até hoje. Quanto tempo de existência tinha a academia? Já tinha 32 anos. Com 32 anos que mudou isso? 32 anos. E esse restinho de tempo eu estou aqui. Houve reconhecimento desse trabalho, homenagens, títulos? O que você recebeu de reconhecimento nesses quase 49 anos de trabalho no campo musical? Realmente eu recebi bastante homenagem, sim, né? Mas de órgãos aqui da Zona Oeste, por exemplo, os Lions Club, Rotary Club, fui homenageado em dias de música, por exemplo, com jantares e troféus, entendeu? E títulos. A Câmara dos Vereadores também, né? Recebi pela Câmara, por indicação do Romualdo Boaventura, eu recebi no ano passado, na Câmara dos Vereadores, né? Essa comenda importante que é a medalha Pedro Ernesto, né? Uma festa muito bonita. Recebi troféus no Teatro Arthur Azevedo, muitas vezes de lugares como a administração regional, clubes, né? Realmente houve premiações. Foi gratificante, foi o seu trabalho foi reconhecido pela comunidade, por algumas autoridades, pessoas da sociedade. Houve muita diferença de lá para cá quando você mudou? Uma ótima pergunta, Vilma. Houve sim. Lá era pequenininho. Eram 3 salas, não é? 1, 2, 3 salas. E a 4ª sala que era o salão de dança, de balé e tal. Mas era pequena, então era pequena, enchia com facilidade. Com facilidade não tinha mais espaço, não tinha mais hora para você, não tinha mais... Entendeu?
Aí, porque também era muito centro, o pessoal passava ali, escutava, já entrava. Vim pra aqui, aqui não foi muito bom nesse sentido. Então houve um certo declínio em termos Sem dúvida alguma. de interesse, número de alunos. Exatamente. Houve uma queda quando houve a mudança. Com certeza. E quando essa queda se acentuou mais? Outros valores mais altos, como já diz um poeta, se levantaram. Entendeu? Isso que eu estou fazendo agora, e que agora falo sem choro nem vela, eu estou conseguindo falar sobre o assunto, fechar a academia, em princípio para mim essa ideia veio há muito tempo. Ela veio assim há uns 8 anos, desde da época mesmo do Real que entrou, começou aquele declínio, mas eu estava suportando. Até que agora não dá mais para suportar. Porque você vinha bancando o prejuízo. Exatamente. Honestamente, como é que você se sente nesse momento em que você tem que fechar uma academia, que era uma tradição em Campo Grande, que todo mundo admirava muito e daqui saíram grandes talentos? Como é que realmente você está suportando essa dor tão forte que eu acredito? A coragem veio realmente da impossibilidade de dar continuidade financeira, realmente, do amor que eu tenho pelas minhas filhas. Isso me encorajou mais que tudo, porque se eu morrer, fosse de hoje para amanhã, elas iam ficar numa situação muito difícil para desfazer da academia, porque elas acham que aqui está enterrada a minha alma. Porque disseram para mim: mamãe, paga para ser feliz. Não fecha porque você precisa de dinheiro. Se você precisar de dinheiro, a gente empresta você para você manter. Mas não dá mais, minha vida, é demais. Então você vê como ia ser difícil para elas se desfazerem disso aqui. Olha, cada coisa que mexesse ia ser um desastre. Então não, como Lucimere, que veio aqui, minha filha que mora no Rio, veio aqui a semana passada e me vendo com a mesa cheia de retratos, fotografias antigas, tá? Que parece uma mudança mesmo, desfazendo de tudo, arrumando, né? Então ela olhou e saiu da sala chorando. Depois disse pra mim: mamãe, isso é porque me pareceu um espólio, pareceu não, minha filha, com a diferença de que eu estou aqui. Então você deve ficar feliz porque eu estou direcionando os bens aqui, vamos dizer assim. Isso fica pro fulano, isso fica pro meu mas eu estou aqui. Seria muito mais difícil para vocês mexerem. Para quem que ela queria dar isso? Como é que eu faço? Mamãe gostava disso aqui, meu Deus. Muito mais difícil. Para que elas não sofram depois. Hoje, se eu morrer, tá bem mais tranquilo para elas, tenho certeza. E por este amor a minhas filhas e minha família, você deu aquela tomou a decisão, né? Para onde vai essa vivência? Você vai fazer o quê agora? Nilce, a pessoa que vai ocupar esse espaço, que vai ser uma clínica de saúde para crianças, combinei com ele que não alugaria a parte aérea e nem 2 salinhas aqui da nossa esquerda. Porque aqui dentro funciona, você sabe que você faz parte dele, vocês ali fazem parte do Instituto Campograndense de Cultura, que funciona com uma sede provisória aqui na academia. Então, o Instituto Campograndense de Cultura foi fundado pelo professor Moacir Ceder Bastos, porque ele gostava justamente de desenvolver esse lado cultural, né? Não só o acadêmico, que é da sua escola e tal, mas o lado cultural. Então ele aí se reuniu com alguns amigos, como o Dr. Mário Barbosa, Dr. Elton Veloso de Castro. Então eles fizeram... Isso tem quantos anos? 1967, parece. 67? Acho que foi fundado. Porque fez 37 anos, né? Quase 40 anos. Isso aí. Agora, depois dele, mas só com a morte dele, começaram a mudar a sede, né? Os presidentes, né? Mas ele tinha muito amor por isso, nossa, por isso que a gente, em respeito a ele, fica até com pena de que isso aí acabe, né? E por essa instituição passaram muitos presidentes durante esse ano. E claro que uma instituição, um órgão qualquer cultural, ou não, que não tem dinheiro, fica difícil. Muito difícil você dar continuidade, você fazer coisas, só mesmo muito boa vontade, como amigos aí, como Nilce e a Sônia, quase que magicamente fizeram brotar a revista, né? Não saía há 28 anos. Há 28 anos. Fizeram sair agora. Então seria muito constrangedor para mim dizer: fechou a academia, estou alugando e nós vamos para a rua. Não pode ser assim. Então eu combinei com o rapaz e ele concordou. Eu vou ficar com essa parte aqui, aliás, nós vamos ficar. O ICC, né? Aqui, o ICC.
uma outra sala, são 2 salas, uma em cima da outra. Uma fica para o CC e a outra fica com um piano, botei um piano ali para mim, um acordeon. Se eu quiser dar uma aulinha para alguém que queira se preparar para não sei onde e tal, mas uma coisa livre, sou eu e pronto, entendeu? E o teatro lá em cima, que é um salão, né? Pode também ficou para que a gente faça lá nossas palestras, nossos encontros sociais, nossos encontros culturais. Então ficou aqui lá em cima. Isso me dá uma margem de como que eu fosse saindo devagarinho, mansamente. Para os meus amigos, pensei também, muitos meus amigos, que querem ensaiar uma peça. Não tem. Bota aí. E o outro que quer dar uma palestra, não sei. Então os meus amigos ainda podem ocupar isso aí. Foi de grande importância esse encontro nesta manhã de domingo, falando da sua vida, de você, da sua academia, que no futuro, quando a gente estiver bem mais velho, daqui quem sabe uns 30 anos, eu ainda não tenho 60. Até 40. Aí eu posso pegar esse vídeo e olhar, poxa, olha lá, Adnear, que pessoa extraordinária, como foi bom conhecê-la. Realmente foi fantástica a ideia do nosso amigo Elio de Oliveira, porque esse vídeo vai mostrar parte da grandeza de Campo Grande. Obrigada, muito obrigada. Eu fiquei super feliz quando o Eli ligou para mim e disse que para eu estar aqui, que a gente ia conversar com a Adnear, não sabia bem qual era o trabalho. A importância dela dentro do cenário artístico da Zona Oeste é uma das maiores que eu conheço. E eu só quero desejar a Adnear que ela consiga e vá fazer tanto quanto ela fez ou mais. Muito obrigada. Eu também fico lisonjeada de estar aqui na presença de vocês, da nossa professora Adnear. E para mim é um prazer imenso, né? Eu aqui como representante, né, da geração mais jovem, o que eu posso dizer? Estar aqui na presença de Adnear, né, da professora Vilma e do doutor Neuci, para mim isso é uma satisfação. E o que eu desejo é que a Adnear continue, continue trabalhando, continue nesse empenho pela cultura. A juventude também precisa dessa força, dessa energia que a gente vê aqui na presença da Adnear. E a gente precisa muito disso para que continue. É isso que eu espero. Eu pedi socorro há bastante tempo já. Inclusive no ano passado, já fez mais de ano, quando eu recebi a medalha Pedro Ernesto, na Câmara dos Vereadores, a minha palavra foi sobre o meu sufoco que eu estava passando. Eu precisava que alguém ajudasse a manter isso aqui, porque realmente eu não mantinha isso aqui para mim. Comprovadamente não mantinha para mim. Porque eu daqui não tirava nada, pelo contrário, estava colocando. Então, eu pedi socorro. Quem estava lá presente deve ter lembrado, meu discurso foi isso. Eu estou fechando minhas portas. Ano passado, Eli. E as coisas... E não foi só ano passado, não. Já vinha anterior. Mas ano passado foi solenemente. Foi numa Câmara de Vereadores, eu gritando o meu desespero por ter de fechar isso aqui. E não aconteceu nada. Então, agora, eu realmente... Para mim, é tarde. Podem fazer, eu posso contribuir da melhor maneira, tudo que eu puder fazer, eu faço. Mas sem eu na frente, eu não sou uma responsável. Eu pedi clemência, eu pedi socorro, eu falei, gritei, escrevi. Eu não só falei, escrevi por escrito. Ninguém lembrou que podia me ajudar, e sugeri inclusive isso. Numa carta, eu coloquei um centro cultural nesse lugar aqui. Falei isso, para continuar o que existe. Assim como existem escolas públicas que atendem os alunos em português, matemática, história, geografia, ciência, por que não fazer uma escola pública de arte? Muitas crianças, muitos adolescentes gostam de música, de fazer arte, fazer teatro, fazer impostação de voz, dança. Quantas vezes a arte tira mais depressa o indivíduo da rua do que o saber literário?
muito mais depressa ele se envolve com a arte do que com a leitura que ele acha cansativa, porque a sua alma é sensível, ele quer ultrapassar os limites dele para fora, botar para fora, e é através da arte, fazendo alguma coisa. Ninguém dá esse socorro para essas crianças. Agora eu, como disse outro, tô fora. Não, chega, eu tô cansada agora. Eu já pedi muito socorro. Assim. E agora, realmente eu posso colaborar. Gente, eu sou um soldado de prontidão se precisarem de mim. Guerreira. Quer ser secretária disso aqui? Secretária para escrever o dia inteiro. Vou trabalhar, o que for. Mas eu já fiz. E tentei continuar fazendo. 48 anos e 7 meses. Isso aí. Uma vida, né? É uma vida. Agora que alguém que assuma os próximos 50 anos. Exatamente. Os próximos 48. Muito obrigada, meus amigos.